Olá pessoal, estamos aí de volta depois de responder bastante pergunta, né? Para um prazo para descanso aí, retomando a semana com mais uma publicação e dessa vez tentando ser um pouco mais genérico, mais amplo, falando de temas mais gerais, né? E tentando também trazer novas formas de leitura, novas apresentação das cartas, como vocês puderam ver aí a questão da árvore, né? E então a gente vai falar hoje sobre o Brasil atual, né? Que é um tema mais genérico que talvez possa interessar também a mais gente. E aí sim, apresentando uma nova forma de leitura, de abrir as cartas, a questão da árvore. Então, como vocês viram, a primeira carta que diz respeito ao consulente e à sua situação, o Brasil atual, saiu a carta do Papa. Enfim, o Papa é uma carta muito pragmática, uma carta muito forte, no sentido de ser um arquétipo masculino muito forte, de um cidadão que tenta unir os opostos, e isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo na situação agora. O Papa é um mediador, ele busca ser uma espécie de guru, de certa forma, mas um mediador estabelecendo pontes possíveis. Não que o caminho dessas pontes, uma vez interligadas, levem para algum lugar bom ou algum lugar mau, mas simplesmente faça com que o fluxo ande. Essa é a busca do Papa, unir o céu e a terra, o espírito e a matéria, os opostos, né, a direita com a esquerda, enfim. O Papa, inclusive, tem aí dois acólitos, dois seguidores embaixo na carta dele, que parecem ter situações diferentes. O primeiro, da direita, presta atenção no que ele diz, e o da esquerda parece que não está tão atento ao que ele está falando. O Papa também, pelo próprio nome, como representante de um determinado tipo de religião, ele tem um sentido mais simbólico, sim, né, dessa questão, como ele está na esfera do guru também, do mestre, do mentor, né. O Papa, ele também traz um tradicionalismo dentro dele. Então parece que atualmente o que a gente tem no Brasil é, além da idade, da experiência do Papa, essa função tradicional de se manter em algumas tradições. E eu falo isso em função da carta que vai sair depois, que são os obstáculos e desafios a serem enfrentados. Ou seja, o Brasil está num momento onde forças tentam, de alguma forma, manter uma tradição e com essa tradição dar um certo sentido de sabedoria que a gente pode estar tendo dificuldades de aceitar. O Papa, de movimento muito lento, tem um aspecto mais conservador, né? É um aspecto, inclusive, como eu falo do arquétipo masculino, um aspecto que faz a predominância masculina dominar. Tanto é que o próprio Papa na Igreja Católica é rodeado de homens e não a ausência das mulheres é muito notada dentro da religião católica nos cargos de mais alto nível. Então esse Papa prenuncia um movimento de tempo lento, de tempo de poucas mudanças e sim do estabelecimento de uma tentativa de manter-se um tradicional nas buscas de aí sim estabelecer pontes. Na contrapartida, quando abrimos a próxima carta, na questão dos desafios e obstáculos, aparece a Imperatriz. E aí a gente entende um pouco mais esse momento atual brasileiro, que é justamente no desafio do Papa dele conseguir implementar esse seu tradicionalismo, a juventude da Imperatriz. Uma carta que eclode no número 3, é uma carta de explosão, que indica um movimento positivo e um movimento de explosão que também não sabe para onde quer ir, quer dizer, a juventude, né? Quer dizer, aquela coisa de querer pôr em movimento algo, ideias, sensações, estilos, e aí a carta assim de um arquétipo feminino em contraposição com o arquétipo masculino. A Imperatriz, ela quer ver os seus desejos realizados, ela quer ver uma amplitude, uma amplidão de aspectos e forças que possam engendrar esse desejo, uma carta de plena criatividade. Então o que a gente tem no Brasil atual? A gente tem forças tradicionais em conjunto, em choque, com forças mais jovens, com forças que precisam ter fala. Inclusive a própria carta da Imperatriz traz um aspecto de equilíbrio entre o masculino e o feminino. Ela tem um pomo de Adão um pouco mais acentuado. E aí o que acontece? Esse masculino aparece nesse momento para justamente dar esse equilíbrio e trazer uma carta trans nesse sentido, embora ela seja de aspecto bem feminino.
O que nós queremos dizer é que neste Brasil atual, este enfrentamento, essa polaridade que existe, ela está sendo narrada pelas cartas do tarô através desses dois personagens, tanto o Papa aqui como o Brasil de uma certa forma, como os desafios a serem vencidos. Se o Papa vence a Imperatriz nesse sentido, esse desafio, o que acontece? O Papa sedimenta uma certa tradição, um certo apego a certos valores e vai fazer pontes específicas com esses valores. Se a Imperatriz vence o Papa, o que acontece? Ela consegue então fazer com que essa energia exploda até de forma sem rumo, num primeiro momento, mas uma energia que explode na sua criação. Lá em cima, regendo todo o jogo, aparece a torre. Nada mais simbólico do que a casa caiu. A torre é o desmoronamento interno de todas as nossas montagens e construções enquanto indivíduo. E aí vemos esse indivíduo Brasil desmoronando à nossa frente, na medida em que esse atrito, essa fricção que existe entre essas polaridades fazem desconstruir tudo que foi construído até então. E aí a necessidade sim de reconstruir tijolo por tijolo. É uma carta em que essas forças são destruídas por algo além de nós, algo que vem do movimento das coisas e as coisas externas. Nesse sentido, lá no alto da torre, você vê uma explosão, pode ser interno para fora, como pode ser de cima para baixo, de fora para dentro. Existe uma carta retangular, um corpo retangular da torre com uma coroa redonda tentando ser encaixado. Esses aspectos não funcionam bem matematicamente. É o quadrado dentro do redondo. Essas crianças que caem, na leitura que eu cito, Jodorowsky faz muito inflexões a respeito da possibilidade dessas crianças dizerem: ahá, uhul, que bom que caiu, vamos sambar, vamos celebrar esta queda para podermos construir algo novo. Então existe essa perspectiva também dentro dessa regência da torre, no sentido do desmoronar. É necessário então que o Brasil pense a si mesmo como uma entidade única que pode sim ser plural no sentido da sua reconstrução. E aí buscar então entendimento entre possíveis pontes e possíveis polaridades. Mas nesse caso, atualmente, não tem como não registrar, ainda mais diante da pandemia, que a nossa casa está bem bagunçada. E a regência da torre prenuncia a atualidade dessa carta. Quando vamos para a linha 3, lá embaixo, aparece o passado, o enforcado. Ora, para quem acompanha minhas leituras, o enforcado, arcano 11, arcano 12, ele está dizendo justamente o que a gente vivenciou num passado recente, ou seja, o tarô não vai muito num passado lá atrás, mas um passado onde nada foi feito ou ficou estagnado, onde nós ficamos de ponta cabeça. Se puxarmos o passado para o começo da pandemia, quando ninguém entendia nada do que estava acontecendo e aquilo se avolumava à nossa cabeça, era a hora justamente do enforcado. É a hora de estarmos sem os pés no chão, sem conhecimento da matéria e aí sim, imobilizados, sem saber o que fazer. Na verdade, sabíamos o que deveria ser feito, mas isso não foi feito de certa forma e esse enforcado não se mexeu no seu lugar. Mas ele precisa se mexer, ele precisa de ajuda. Tanto é que esse avanço do passado vai chegar no presente, na morte, na carta do arcano 13. Esse arcano 13, que necessariamente nem sempre significa morte, diante do quadro da pandemia, está evidenciando essas mortes e está evidenciando que a energia do enforcado foi mudada e isso foi balançado. E nesse sentido, o arcano 13 está passando violentamente a foice para que nós possamos mudar internamente, a nível inconsciente, para que forças do nosso inconsciente consigam se movimentar e deslocar de lugares onde antes estávamos acomodados. A carta do arcano 13 não permite paralisia, ela é movimento no sentido de transformação. Estamos neste momento exatamente, as cartas do tarô parecem dizer isto. Mas entretanto, existe uma energia positiva vindo do 12 para o 13, que é do enforcado para a morte. Ou seja, existe um movimento da ação desse enforcado descer da sua forca, do pendurado descer da onde está, soltar as amarras e tentar se reequilibrar para pegar a foice e com essa foice cortar aquilo que precisa ser cortado, que está velho, apodrecendo. Então o chão do solo da morte é um solo negro. É um solo onde as questões ali estão em decomposição, né? E ela não faz distinção de sexos, existem duas cabeças femininas e masculinas, ou seja,
ela anuncia e prenuncia o momento da pandemia que estamos vivendo. Talvez se não tivéssemos a pandemia, essa morte estaria dizendo respeito a outros quebras de ciclo também. Mas eu acho que na leitura do Brasil atual, ela serve muito bem para os efeitos da pandemia e para os efeitos que isso causa em nós. Quando chegamos no futuro, encontramos a força. A força é justamente a busca de um equilíbrio entre todos os nossos instintos pulsionais básicos, ou seja, é a liberação do inconsciente, das coisas boas e más que nossos inconscientes guardam, é a explosão das questões criativas, da energia sexual, da energia criadora. Entretanto, essa energia não pode ser completamente libertada, por isso existe a carta da força. Uma carta que mostra a dominação desse arquétipo feminino que olha o futuro e ao mesmo tempo domina esse animal interno que é entre nós. Mas é uma carta de ficção. É uma carta que tanto pode apontar para a vitória da criatividade e da questão da expansão das nossas forças positivas do inconsciente, como também pode apontar para a vitória da expansão das forças negativas do consciente, e aí sim para o potencial de repressão que existe na carta. Então é preciso tomarmos cuidado, porque essa fricção ela segue não resolvida na carta da força no futuro. Ela segue, de certa forma, mantida sob controle no embate desses desejos. Então, para um curto, médio prazo, esse futuro indica, pelo menos, que nós sairemos de um momento de que essa morte, esse arcano 13, vai ter preparado o terreno para que outras forças possam aí sim agirem. Essas forças vão encontrar a necessidade de equilíbrio e de busca deste equilíbrio. Isto é muito importante. E a força é uma carta positiva. É uma carta que indica a possibilidade de termos controle entre nossas paixões e, de alguma forma, essas paixões, a partir desse controle, serem melhores administradas. Por baixo desse jogo existe toda uma paquera das cartas que encontra um julgamento. É importante dizer que o julgamento arcano 20, né, ele está dentro de um processo que vai inevitavelmente julgar todas essas ações desse Brasil atual. Então é importante que a força consiga dominar essa fricção entre as polaridades para que um julgamento metafórico lá na frente possa dizer quem venceu essa guerra. Porque, na verdade, o que mostra é que nós estamos numa guerra interna, em que nossa casa está bagunçada, em que pessoas estão perdendo a vida, em que estamos nós mesmos, como indivíduo, perdendo algumas fés que nos moviam diariamente. Por isso o Papa também está lá no começo, recomendando a busca dessa fé. E, ao mesmo tempo, a Imperatriz colocando que essa fé pode ser múltipla. Ela tem várias cores, ela tem vários preceitos, ela tem vários, princípios. Então é importante a gente entender que fé é essa que nós estamos buscando, e não uma fé única num sentido único de uma verdade universal. E aí chega o Osho na carta do Conselho, embaixo, onde vira a carta do 8, né? O 8, a viagem, que corresponde ao 8 de paus. Um 8 energético, um 8 de equilíbrio da questão da duplicidade do 4, que é ar, fogo, terra e água. Essa duplicidade no 8 é uma duplicidade extremamente benéfica. Entretanto, numa carta que indica um ser humano caminhando por uma montanha com um sol longínquo e o nome de viagem. O Osho no Zen estabelece que nós estamos constantemente nessa viagem, de um lugar certo, que é o lugar do nascimento, para o lugar certo, que é o lugar da morte. São as duas certezas que temos, a não materialidade aqui no nascimento e a não materialidade na morte, onde deixamos de ser. O que é importante? Esse percurso dessa viagem. O Brasil é um país jovem. O Brasil é um país que está testando a cada momento os caminhos e acessos dessa viagem. Então, como conselho, é que entendamos que, este processo faz parte da nossa viagem de crescimento interno e que possamos, lá na frente, chegar a algum lugar e, assim que chegarmos, partirmos para outro, constantemente em viagem. O Zen provoca essa eterna mudança, esse eterno avanço no sentido de nos conhecermos cada vez mais. Então, me parece muito sábio esse conselho do Osho, quando sai através da carta da viagem, porque ele indica que essa viagem não termina.
Não é com o julgamento que pode aparecer lá na frente que essa viagem termina. É preciso entender as condições que nos levam para frente durante a vida. Quando começamos os primeiros passos, precisamos engatinhar antes, precisamos tomar os primeiros tombos para depois, de uma forma feliz, sabermos que andamos. Daí vamos para a escola, depois vamos crescer, prestar um vestibular, estudar, vamos casar ou não, ter filhos ou não, vamos tomando uma série de decisões que fazem em nós uma viagem. Agora imagine essa viagem em 7 bilhões de pessoas no planeta e imagine esse planeta viajando diante do universo. Estamos nesta viagem, estamos tentando conhecer essa viagem, o Brasil está dentro dela. Portanto, o Brasil está criando a sua própria história. É importante ter, voltando para fechar a leitura, o embate das forças entre o Papa e a Imperatriz. Eu acho que do choque dessa fricção, muitas coisas importantes sairão para um lugar mais claro. O Papa traz muitos segredos ocultos. O Papa, inclusive, como eu disse, pode ser um guru charlatão na sua negatividade, né? Um guru falso, né? Então, nesse sentido, a Imperatriz traz a energia da dúvida, da pergunta e da inquietação, a energia do risco. Essa fricção é importante. E graças que ela existe, nós estamos nesse movimento de luta de buscar reconstruir a nossa casa. Então, o Brasil atual tem um cenário muito claro dentro desse tarô e um futuro representado pela Carta da Força que prevê um equilíbrio, sim, e, se possível, com a vitória das forças, digamos, positivas e de considerações que trazem respeito a nós mesmos e aos nossos instintos mais bem atendidos. Mas, entretanto, precisamos saber, estamos em constante viagem. Então é isso, ficou longo, espero que você tenha assistido até o fim. E se puder, comente aí, vai ser interessante ver sua opinião sobre a leitura e sobre o que você pensa também desse Brasil atual, de repente, ok? Mais à frente, nos stories, eu vou estar colocando algumas questões genéricas para que você possa escolher o tipo de leitura que eu possa fazer diante dos temas. Então, obrigado e seguimos. Boa semana a todos.